Volto a abordar um tema que foi objeto de um pronunciamento meu aqui nessa casa. É que, no dia 10 de setembro de 2010, há exatos 543 dias atrás, a Polícia Federal surpreendeu os moradores da cidade de Macapá com uma das maiores operações de combate à corrupção que se tem notícia naquela região. E eu gostaria de relembrar aqueles fatos de então. Por uma razão, é que até agora não tivemos notícias do resultado do inquérito. Ainda não há indiciados e nem denunciados. E isso nos preocupa, que uma operação de tamanha magnitude complete, no próximo dia 10, 1 ano e 6 meses, ou seja, 18 meses, sem que tenhamos notícias dos resultados. Eu fiz o levantamento aqui das manchetes de jornais da época. A Folha de São Paulo, do dia 11 de setembro de 2010, aliás, uma data fatídica por várias razões, a manchete da Folha de São Paulo é: governador do Amapá e antecessor são presos. A do Correio Brasiliense: governador do Amapá e outras 17 pessoas são presas pela Polícia Federal. No Valor: operações da Polícia Federal podem favorecer a oposição no Amapá. Na 0 Hora, lá do Rio Grande do Sul, operação antifraude prende governador do Amapá e mais 17 pessoas. Jornal do Comércio: governador do Amapá e mais 17 pessoas presas. O Estado de São Paulo: Polícia Federal prende políticos no Amapá. O Globo: Polícia Federal prende cúpula política do Amapá. E eu vou ler essa matéria, porque as matérias são muito parecidas, dão a notícia dessa ação da Polícia Federal e, como se pode observar, com uma repercussão em todo o país. Não apenas nos jornais, mas também no rádio, televisão, uma repercussão enorme que certamente envergonhou o povo do Amapá, porque eram suas maiores lideranças que estavam sendo presas. A manchete do Globo, do dia 11 de setembro de 2010, manchete de primeira página: Amapá, um estado na cadeia. De uma só vez, a Polícia Federal prendeu o governador, o ex-secretário de Segurança, o presidente do Tribunal de Contas do Amapá e levou à delegacia o presidente da Assembleia Legislativa e o prefeito de Macapá, todos acusados de desvio de verba. A Polícia Federal prendeu ontem o governador do Amapá, ontem, 10 de setembro de 2010, Pedro Paulo Dias, o ex-governador Valdez Góes, a ex-primeira-dama Marília Góes, 16 empresários, hoje Marília Góes é deputada estadual da Assembleia Legislativa do Amapá, 16 empresários, servidores públicos e políticos acusados de desviar 300 milhões em recursos da área de educação, saúde e assistência social, entre outros. Abro um parênteses aqui para dizer que essa avaliação da Polícia Federal foi modesta. Na verdade, a fraude, o desvio de recurso ultrapassam 2 bilhões de reais. Para que se tenha uma ideia, só da previdência dos servidores públicos do Estado do Amapá, em 2009 e 2010, foram retidos a contribuição do servidor e não foi repassada a previdência 247 milhões de reais. Além de descontos em consignação devido aos bancos retirados dos contra-cheques dos servidores não foram repassados. Só aí já somam 300 milhões de reais que até hoje não se sabe aonde esse dinheiro foi parar.
Na Operação Mãos Limpas, a Polícia Federal também obteve autorização judicial para conduzir à força para depor o presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Amanajás, o prefeito de Macapá, Roberto Góes, e 85 suspeitos de envolvimento com corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, entre outros crimes. Durante as buscas, a Polícia Federal apreendeu 1 milhão em espécies, 2 armas, 5 carros de luxo das marcas Ferrari, Maserati, Mercedes-Benz e Mini Cooper. Os veículos foram apreendidos na casa de praia do presidente do TCE, em João Pessoa. A maior parte do dinheiro, 540 mil, foi recolhida na casa do secretário de Segurança. Outros 250 mil estavam na casa do deputado Edinho Duarte. Apenas uma empresa de segurança, com contrato emergencial de 3 anos, recebia 2,5 milhões de reais do governo do Estado. Levantamento da CGU mostra que, em 2009 e 2010, os órgãos atingidos pela fraude receberam 800 milhões da União. Olha, essa questão da corrupção em nosso país, a gente sabe que ela é endêmica. A gente sabe que se trata de uma instituição quase intocável. Mas nós aqui nessa casa somos representantes daqueles que são lesados por esse tipo de atitude. Portanto, nós temos que trazer permanentemente para o debate, sempre que ocorrer fraudes e desvios de tamanha proporção. O que nós queremos é que as instituições responsáveis, o Ministério Público, que conduz as investigações, e o STJ, que é a instância que determinou as prisões, que nos tragam o resultado dessas apurações, que apresentem à sociedade as denúncias e que os responsáveis por esses crimes sejam punidos. E, nesse aspecto, nós vamos trazer sempre que considerarmos necessário, vamos estar relembrando aqui da tribuna desse Senado que essa operação, como tantas outras que nós vamos levantar e trazer para a tribuna, não podem ficar impunes. Nós queremos justiça. Em nome do povo do Amapá, senhor presidente, nós queremos justiça, punição àqueles que causaram danos irreparáveis ao Estado. Hoje, o governo do Estado tem dificuldades enormes para dar condução. Muitos documentos continuam ainda nas mãos da Polícia Federal, nas mãos do Ministério Público, e o governo está às cegas atrás dessa documentação para poder dar condução ao Estado. Portanto, o prejuízo é enorme, além do prejuízo financeiro, das dívidas que foram deixadas, porque o ano passado, em 2011, o governo que assumiu, reteve e repassou à Previdência do Estado 187 milhões de reais, além de negociar a dívida para trás e quitar 70 milhões de reais, é dinheiro que está saindo da aplicação do presente para pagar a dívida do passado, e dívida essa contraída pela corrupção e pelo desvio de recursos públicos. Era isso que eu queria dizer, presidente. Você me concede uma parte? Pois não. Senador Valadares. Senador, eu quero registrar que Vossa Excelência cumpre um papel fundamental de parlamentar representante do Estado do Amapá, onde ocorreu, como relatado por Vossa Excelência, uma operação da Polícia Federal que teve ampla repercussão em todo o país e que Vossa Excelência cobra providências do Judiciário, do Ministério Público, das instituições que cuidam da averiguação desta operação, no sentido de que os punidos sejam exemplarmente
punidos, os culpados sejam exemplarmente punidos. E Vossa Excelência, que lutou bravamente para ganhar de volta o seu mandato e ganhou através de uma eleição histórica, conseguiu também o Amapá fazer uma mudança substancial nos costumes políticos daquele estado, ao eleger Camilo Capiberibe, um deputado estadual, um homem do povo, para dirigir aquele estado e devolver a normalidade democrática e institucional, a seriedade e a ética que aquele estado havia perdido com a ascensão de corruptos na dominação política daquele estado. Sei o quanto Vossa Excelência sofreu e sei o quanto o doutor Camilo está sofrendo, porque lá existem incrustadas nas instituições, não só no âmbito da Assembleia Legislativa, como também no âmbito do Tribunal de Contas e também no âmbito do Poder Judiciário, pessoas que enodoam essas instituições, que criam problemas imensos para a boa gestão dos recursos públicos. Mas Vossa Excelência, que já é acostumado a enfrentar as tempestades, haverá ao lado de Camilo, de vencer todos esses obstáculos, e um dia o Amapá irá construir, como já está construindo agora e a partir do seu governo, um ambiente de seriedade e de devolução do crédito que o político deve ter perante a opinião pública. Meus parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Valadares. Eu queria acrescentar que a impunidade termina nos colocando todos na vala comum da desclassificação da política. Portanto, eu apelo à justiça que só quem pode estabelecer essa diferença entre o bom gestor, entre o político que conduz corretamente e aqueles que cometem esses desatinos é a justiça. Que haja julgamento. E se houver inocente, que seja reconhecida a sua inocência. Muito obrigado.